É um versus. É o versus do Barba Negra. É um versus. É um versus. Prepara agora pra assistir. Olá, rapazes, moças e uns e outros. Meu nome é Michael Jefferson. Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é um versus, onde nós vamos estar colocando duas feras dos mares para estar se enfrentando. De um lado, El Matador del Mar, o matador dos mares, o grande Salazar. E do outro lado, um dos demônios dos mares, o grande Barba Negra. Lembrando que esse é o último vídeo do Outubro Barba Negra, onde eu desmiucei um pouco sobre a vida do Barba Negra que nós conhecemos em Piratas do Caribe 4, onde eu falei sobre o Barba Negra, sobre o navio, sobre curiosidades sobre ele, e também agora este vídeo falando uma batalha possível que infelizmente a gente não vê nos filmes, mas estamos aqui para estar dizendo sobre ela, para estar falando sobre ela. E também esse vídeo em questão, ele pode ser dito como uma continuação, visto que tempos atrás eu fiz um vídeo onde nele eu falava sobre o Salazar, e aí falava algumas coisas sobre o Salazar, e se ele saísse ali da Caverna Sinistra quando o Jack realmente entregou a bússola para alguém pela primeira vez, com todo o carinho e tudo mais que deve ser feito para estar entregando a bússola para o Salazar ser libertado. Então caso ele saísse naquela época, que no caso foi ali com a Elizabeth, o que aconteceria com os filmes, tem esse vídeo. Caso você queira conferir o vídeo completo, ele está aqui no card, mas claro que eu vou dar um resuminho no início. E o terceiro, que esse vídeo ele está saindo no dia do meu aniversário, então caso você queira me dar um presente, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilhe para seus amigos e dá uma conferida nos vídeos do Outubro Barba Negra para dar aquele aumento das visualizações, e seria um grande presente. E considerando que terá a batalha e também um resumo, para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos âncoras e já vamos para o vídeo. Antes de tudo, eu preciso fazer um resumo de como chegaria nessa batalha, já que os dois capitães nunca se encontraram, pelo que a gente sabe. Naquele vídeo em questão eu falei que quando o Jack entregasse a bússola para Elizabeth, provavelmente o Salazar poderia ser libertado, se a ideia do Salazar existir já existisse na configuração em Piratas do Caribe 2, não só em Piratas do Caribe 5. É então que ele é libertado e ele sai atacando o máximo de pessoas pelo caminho. Não só piratas, é claro, ingleses, franceses e tudo mais. Talvez alguns espanhóis, mas é um pouco difícil, já que ele era espanhol e que ele protegia o grupo dele. Com o Salazar atacando todos os povos, ele facilmente iria em algum momento chegar nos piratas, é claro. E assim ele começaria a estar atacando os lords piratas também. Só que os acontecimentos de Piratas do Caribe 2 acontecem em algumas semanas, alguns meses, que talvez não fosse o tempo necessário ainda para o Salazar estar encontrando o Jack, já que ele precisaria da ajuda da bússola do Jack para estar encontrando o Jack, que no caso foi utilizado em Piratas do Caribe 5 pelo Barbossa e oferecida para o Salazar para estar encontrando. Com o Salazar atacando todo mundo, pode ter a ideia que o Salazar seria atacado pelo Davy Jones, já que o Davy Jones queria o equilíbrio. Mas já que o Davy Jones precisa de almas para estar se sentindo poderoso, ele não daria tanta bola, a não ser que o Salazar viesse atacar o Davy Jones, mas esse vídeo em questão, esse verso a gente também já tem. E aí tudo que a gente conhece de Piratas do Caribe 2 poderia estar acontecendo. O Jack é atacado pelo Kraken, é levado para o baú de Davy Jones, aí eles vão lá, conseguem trazer ele de volta em Piratas do Caribe 3, só que acontece diversas coisas um pouco diferentes do filme, já que o Salazar atacaria os Lords Piratas e também a Companhia das Linhas Orientais. Nesse caso existiria uma chance dele estar atacando o Destemido, o navio do Cutter Beckett, atacando o navio do Cutter Beckett, ele estaria liberando o Davy Jones, e assim, já que um não faz tanto, não faria tanto mal para o outro, os dois poderiam seguir as suas vidas. Só que nesse fim hipotético que eu falei, o Salazar e o Davy Jones estariam se vingando contra o Jack, acabando com o Jack, com o Pérola Negra, com o Barbossa, com a Elizabeth, com o Will, com todo mundo que a gente conhece ali dos protagonistas de Piratas do Caribe 1, 2 e 3. E aí nesse caso fecharia Piratas do Caribe 3 sem eles, e também sem a ideia de que em algum momento poderia sair a Karina e o Henry, isso porque eles só aparecem nos filmes futuros e eles são gerados nessa época, depois de Piratas do Caribe 3. Só que eu falei que existiria um capitão que é muito poderoso e que talvez fosse capaz de estar batalhando frente a frente contra o Salazar. E lembrando, eu vou falar 1 versus 1. Eu não vou falar de grupinho, porque de grupinho é um pouco mais complicado, quem sabe mais futuramente, mas nessa hora a gente só vai considerar os dois. Então de um lado nós teríamos
o Salazar, el Matador del Mar, o capitão espanhol que acabou com diversos piratas pelos mares do Caribe e além. O capitão que foi preso na Caverna Sinistra, mas assim que saiu dela, saiu com uma maldição gigantesca, fazendo com que ele ficasse semi-imortal. A única chance dele morrer é uma, e é um pouco difícil disso acontecer no meio da água. E também ele conta com toda uma tripulação extremamente poderosa, e essa tripulação em questão tem os mesmos poderes dele, fazendo com que nenhum deles seja acertado por bala, por espada, por corda, por nada. Preste atenção nisso, nem se eles pegarem fogo, eles morrem. E do outro lado, nós teríamos Barba Negra, Edward Teach. Isso porque Edward Teach, ele é um capitão extremamente poderoso, principalmente depois que retornou dos mortos após ter sido tirado da sua cabeça. E caso você não tenha entendido, tem vídeo sobre isso, sobre toda a história do Barba Negra que nós vemos em Piratas do Caribe 4. Pois bem, o Barba Negra, ele foi dominado por uma magia externa, uma magia extremamente poderosa, que fez com que o medo que ele causava nas pessoas ficasse ainda mais, já que agora ele é capaz de fazer algumas coisas. Entre elas, foi capaz de encontrar a espada de Tritão, espada essa que ele utiliza para estar fazendo diversos ataques. Cada capitão possui uma arma extremamente poderosa, além das suas armas normais, que são os seus navios. Os navios extremamente poderosos também. De um lado nós temos o Salazar, que possui um navio, o qual ele é capaz de levantar a sua parte frontal e esmagar qualquer navio que passa na sua frente, ou quase qualquer navio. E do outro lado, nós temos o Vingança da Rainha Ana, The Queen Anne's Revenge, navio esse que o Barba Negra já teve de deixar para trás, mas recuperou e agora utiliza, onde ele decorou com diversas partes ósseas de pessoas, para não dizer crânios e esqueletos a mais. Navio esse cheio de tochas, as quais ele pode estar utilizando o fogo para estar encanando por dentro do navio e estar utilizando o denominado fogo grego. Fogo esse, rajada de fogo que sai pela parte frontal do navio, capaz de tacar fogo em barcos, em pessoas, em sereias, em qualquer coisa, ou quase qualquer coisa, que passa pelo seu caminho. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é da tripulação do Barba Negra. Isso porque ele não possui só a sua tripulação de humanos, de pessoas vivas, mas ele também possui a sua tripulação de zumbis. Homens que foram capturados, que fizeram um motim, que fizeram alguma coisa contra o capitão, mas que passaram pela seção do fogo grego, foram transformados em zumbis e agora servem 100% aos comandos do Barba Negra. Em questão de casco do navio, a gente pode considerar que por mais que você destrua o casco do Silenciosa Maria, não vai servir de nada, já que por mais que você esteja destruindo, que você faça o que você quiser contra aquele casco, ele já é destruído. Após ele sair da Caverna Sinistra, ele foi feito para estar navegando de forma destruída. E o Vingança da Rainha Ana, ele passou por todo um processo onde as suas paredes ficaram extremamente grossas, o que faz com que canhões da mais alta potência contra o seu casco não façam nada, contra as suas laterais não façam nada, ou seja, ele é quase impenetrável. Mas aí vem a questão, e se o Barba Negra e o Salazar duelassem? Como poderia começar isso e como poderia acabar? Acredito eu que após ter atacado diversos homens e piratas pelos mares do Caribe, o Salazar continuasse caçando um por um até que não tenha sobrado ninguém, ou tentando fazer não aparecer ninguém. É então que ao horizonte ele vê um navio com velas vermelhas, com uma tripulação semi-amaldiçoada e um comandante tão mal que talvez o próprio inferno tenha expulsado ele de lá. E não, eu não tô falando do Barbossa amaldiçoado dessa vez. O Barba Negra capitaneando o seu navio e talvez já escutando histórias de algum navio nos mares do Caribe que está atacando navio, deixando apenas uma pessoa para trás. Ou talvez até o Salazar possa ter mudado de ideia e não deixar ninguém para contar a sua história. É então que os dois se avistam. Assim que um avista o outro, assim que o Salazar avista o Vingança e assim que a tripulação do Vingança avista o Salazar, os dois navios se preparam para estar duelando. Os dois navios são extremamente rápidos, mas o Silenciosa Maria ele é mais rápido do que o Vingança da Rainha Ana. Barba Negra percebe que em questão de velocidade ele não vai conseguir vencer, e percebe que as coisas por trás daquele navio são extremamente perigosas, já que um navio daquele jeito não deveria navegar, e talvez o próprio destino tenha trazido para ele um homem que sim, possui as duas pernas, mas que talvez seja capaz de estar acabando com ele. Barba Negra solta uma rajada de balas de canhões, mas por mais que as balas acertem no casco,
mal fazem arranhões, ou se fazem buracos não causam nada. E se acerta a tripulação é atravessada pelas balas e continua normal, já que são quase que fantasmas. Barba Negra naquele momento sente medo e utiliza sua espada para estar tentando pegar o navio e colocar numa garrafa. Só que as magias por trás de cada um deles são diferentes. Mas não só isso, a cada momento que ele tenta encolher o navio, Salazar possui um domínio um pouco grande sobre o seu navio, visto que a gente pode ver que pelo simples pensamento, digamos assim, a entidade navio consegue estar se dobrando e desdobrando. Então nesse caso, enquanto o navio tenta se voltar contra o seu capitão, de nada adianta, já que por mais que as cordas sentem se enrolar nas pessoas, as cordas atravessam as pessoas. Se as madeiras tentam acertar nas pessoas, as madeiras não encostam, não conseguem atravessar, quer dizer, atravessam, mas não causam nenhum arranhão, já que Salazar não é machucado, nenhum deles é machucado. Aí ele utiliza o fogo grego, mas quando ele utiliza o fogo grego, o fogo atravessa tanto pelo navio que não minimamente pode tostar uma madeirinha ou outra, e a tripulação mais uma vez é atravessada pelo fogo e não é acertada pela sua chaminha. Barba Negra naquele momento pode ter ficado com medo. O frio bafo do destino corre nas suas costas e ele sente o gelo da possível morte se aproximando. Ele vê o primeiro local onde ele poderia estar fugindo, mesmo sem saber que o Salazar não pode pisar em terra. Ele pode estar utilizando de tudo para estar fugindo. Quando vê a ilha à sua frente, Barba Negra decide fazer um último movimento possível. Por mais que o navio não se vire contra o seu capitão, ele faz com que o Silenciosa Maria vá diminuindo de tamanho. E diminuindo, e diminuindo, e diminuindo, até que a tripulação seja obrigada a fugir dele. E assim, o navio em questão vai ficar do tamanho possível para estar cabendo dentro de uma garrafa. Desse jeito, Barba Negra consegue o Silenciosa Maria. Só que diferente de outras tripulações, a tripulação do Silenciosa Maria, vulgo Salazar e os seus homens, conseguem andar por cima da água, conseguem andar por baixo da água, conseguem simplesmente correr pela água, como eu já falei em outros vídeos. E dessa forma, assim que a tripulação é atacada, assim que eles fazem aquilo ali, os homens começam a correr em direção à lateral do navio para estar o mais próximo possível antes que o navio vire a volta e dê a partida. A tripulação do Salazar corre a plenas pernas pulsantes, correndo e correndo e correndo, até que eles conseguem. Alguns deles conseguem chegar no navio, alguns deles ficam para trás, mas a parte que consegue chegar no navio é Salazar e uns 4, 5, vamos colocar 7, 10 personagens, 10 tripulantes do Silenciosa Maria. Agora, os 11, Salazar e os 10, entram no navio e começam um duelo impiedoso. Salazar, claro, acaba com um, outro e vai direto no capitão. Assim que ele se vê frente a frente com o capitão, os dois começam a cruzar espadas. Com os dois começando a cruzar espadas, a batalha fica definitiva, já que se um ganhar, a tripulação dele já ganhou. Se o outro ganhar, a tripulação dele já ganhou. E dessa forma, 1 a 1, os homens do Barba Negra são acabados, já que por mais que eles tentem atacar a tripulação do Silenciosa Maria, como eu já falei, a tripulação do Silenciosa Maria não é acertada por espadas, por balas, por nada. E dessa forma, por mais força que os zumbis do Barba Negra possam colocar, eles são facilmente derrotados pela tripulação do Silenciosa Maria. A batalha então fica acirrada, já que a tripulação do Barba Negra já era e a tripulação do Salazar apenas está assistindo o seu capitão batalhando contra o capitão do Vingança da Rainha Ana, contra o Barba Negra. Mas assim como eu já falei e refalei nesse vídeo, a tripulação do Salazar não é acertada por nada. Nada. A única coisa que talvez fosse capaz de estar fazendo com que o Salazar saísse dali fosse uma rajada de água extremamente poderosa e de uma hora para outra, capaz de aí sim conseguir empurrar ele, mas mesmo assim ainda seria capaz de estar voltando para o navio. E mesmo assim, a espada de Diretão não é capaz de fazer isso. E dessa forma, pouco a pouco, nós veríamos aquele grande capitão que aparece em Piratas do Caribe 4 ficando cada vez mais cansado, e mais cansado, e mais cansado, até que simplesmente ele não é capaz mais de estar duelando, já que tem a idade que tem. É então que o Salazar utiliza das suas peripécias para sim estar acabando com o Barba Negra, com um único corte provavelmente, ou com uma punhalada muito forte. E dessa forma,
Salazar, após perder o seu navio, provavelmente pegaria para si a espada de Tritão, pegaria o Vingança da Rainha Ana. Além disso, poderia sim começar a fazer a sua própria frota, agora que os mares estão quase puros. Eu digo quase porque a gente não sabe quantos outros piratas podem existir por aí. Então, um quase puro já é o suficiente, onde Salazar teria não só o Silenciosa Maria, mas agora também a Espada de Tritão e o Vingança da Rainha Ana. Então de nada adiantaria ter a Espada de Tritão, uma das espadas mais poderosas dos mares do Caribe, capaz de capitanear um navio sem ninguém estar ali, simplesmente a espada é capaz de fazer diversas coisas. Não adiantaria a magia por trás do Barba Negra, e muito menos ter o Vingança da Rainha Ana. Por mais que seja um navio extremamente poderoso, veloz, capaz de atirar fogo, mas numa batalha onde nós teríamos Salazar e Barba Negra, o vencedor de toda essa batalha seria o Salazar. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostar, não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar para os seus amigos que queriam saber mais ou menos como poderia ser essa batalha. Se você acredita que em algum ponto eu posso ter deixado a desejar, deixa aqui nos comentários o que você diria que naquele momento aconteceria aquilo. Me siga nas minhas redes sociais, mas principalmente no Instagram, @cap.maicon, e dá uma conferida nos outros vídeos do Outubro Barba Negra, que já tem vídeo, já tem uma playlist agora pronta sobre isso. Dá uma olhada nos outros versos, dá uma olhada nos outros ICs, dá uma olhada nos vídeos do Senta Que Lá Vem Um Conto, dá uma olhada em todos os vídeos, certo? Muito obrigado por estar conferindo essa semana, por estar conferindo esse mês temático e por estar acompanhando o canal. E até o próximo dia, onde eu trarei um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, trazendo um mês temático onde eu pego um personagem e falo deles o mês inteiro, ou talvez futuros vídeos onde eu traga leitura dos livros de Piratas do Caribe, onde talvez eu possa mostrar para vocês uma espada que talvez seja mais poderosa que a espada de Tritão, mas que até agora ela não foi trazida para o universo de Piratas do Caribe, até que esse vídeo saia ou qualquer outro. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo e tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai deixar você.